Boa tarde a todos. Vamos então agora, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade desta casa, por esse acolhimento, onde aqui chegamos e sentimos todas essas energias suaves, de paz, de tranquilidade e de amparo. Que possamos entender, assimilar e praticar as lições de hoje do Evangelho. E que também voltemos para os nossos lares mais fortalecidos do que aqui chegamos. E que Deus abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nessa nossa nova casa, nosso novo endereço, né? Todos muito felizes. Hoje nós vamos continuar nosso estudo do nosso livro Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje a parábola vai ser a parábola da ovelha perdida. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não abandonas 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre, a coloca sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Lucas, capítulo 15, versículos de 4 a 7. E essa mesma parábola a gente encontra também em Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14. Essa parábola da ovelha perdida, existem mais duas muito parecidas com ela, né? Que é da dracma perdida, onde a mulher perde 10 dracmas, são moedas, né, antigas, perde 10 e perde uma, mas ela vai à procura dessa uma. E a do filho pródigo, né, que volta para casa. Então, aqui nessa nossa parábola, a gente percebe o quão grande é a misericórdia de Deus com os pecadores, né? Quando Ele resgata uma pessoa que não está no caminho correto, né? Porque se a gente analisar a fundo, quem é o pastor, ele não espera pela ovelha, né? Ele não assobia ou não chama pelo nome e espera. Não, esse bom pastor, ele vai à procura dessa ovelha que está perdida. Então ele vai até ela. Do mesmo modo, com o filho pródigo, que o pai, ao avistar o filho, ele não espera o filho chegar, ele corre a seu encontro, né? Para resgatá-lo, para encontrá-lo. E aí, quando esse bom pastor encontra essa ovelha, né, ele não simplesmente manda ela para o pasto, não pega ela com uma corda, né, e leva ela à força. Não, ele procura saber se ela está machucada, se ela foi agredida por algum bicho, outro maior, né? E aí o que ele faz? Ele pega e a coloca nos ombros. Nesse colocar de ombros que a gente percebe o quão grande é o amor de Deus por nós,
né? Porque ele vai procurar saber por que nós estamos no mau caminho, por que nós estamos daquele jeito, né? Então ele coloca, ele resgata, nos resgata desse modo, né? Quase como um carregar que ele faz, né? Então, do mesmo modo que ele espera essa transformação, essa evolução nossa, né? No contexto espírita, o pastor da parábola é frequentemente associado a Deus, que representa o amor e a misericórdia. As ovelhas representam os espíritos, cada um com seu valor e importância para o Pai. A ovelha que se perde simboliza aqueles que se afastam do caminho do bem, cometem erros e sofrem as consequências de suas ações. Essa parábola trata do resgate, do amparo, da misericórdia e da salvação por Jesus, pelo bom pastor. As ovelhas desgarradas que se desviaram do rebanho ou do bom caminho, sempre nos despertando para a prática do bem, do amor e da caridade. Deus sempre vai esperar essa transformação nossa. Do mesmo jeito que na história, né, tem a transformação, até diz aqui no próprio livro, a transformação de Paulo de Tarso, Madalena ou Maria de Magdala, Zaqueu. Em cada um deles vimos o despertar, a conscientização e a transformação através do Cristo. Então, se a gente visualizar, né, essa parábola, né, que quando eu estudo, eu tento visualizar e eu tento encontrar, assim, ver como esse amor é tão grande por nós, né? Ele não vai nos julgar, ele quer resgatar, ele quer nos colocar no caminho do bem e do amor, né? Independente do que a gente fez. Lógico que dependendo do mal que a gente fez, a gente tem consequências, temos que passar por isso que estamos na terra de provas e expiações. Por isso que nós temos que passar por todas essas provas e essas expiações, para nos melhorar, né? Por isso que estamos aqui na terra também, né? Então, assim, e outra, não temos que aguardar somente Deus. Nós, como ovelhas, podemos também ir atrás das ovelhas desgarradas, né, e perdidas, com amor, com carinho, a gente tentar entender por que aquela pessoa está naquele caminho, né, do vício, da maldade, que aquela pessoa está na violência, nas drogas, porque é um filho pródigo, né? Porque é um filho que sai de casa, porque maltrata os pais, e do mesmo modo porque os pais tratam alguns filhos desse jeito, de ruim, né? Com uma certa violência, como tem violência em casa. Então nós temos que entender o porquê de tudo isso. Não, porque hoje nós estamos num mundo de divisões. Existe onde a gente acha que tem um lado bom e o lado ruim, né? Onde a gente acha que tem um lado A e um lado B. Qual é o lado que você está, desse ou desse, né? E não, a gente devia estar somente no caminho do amor ao próximo. Pensar nisso, nós somos o mundo do quê? De amor. E hoje em dia está precisando tanto disso, né? De amor, de compreensão. A gente está no lado B, então a gente sempre acha que o lado A está errado. E não é, né? Nós somos mais de 8 bilhões, né? E aí a gente ainda tem tanto aprendizado, tanto a buscar ainda. Aí, seguindo no nosso livro, ela coloca aqui também: podemos compreender que, assim como um pastor se aflige e sai à procura de uma só de suas ovelhas, que não tenha penetrado o redil, e por fim a encontra, e alegrando-se com isso, atrás de volta, porque todas merecem o seu cuidado e por todas se sacrifica. Também, quando o homem se desvia do caminho certo, a palavra do Senhor o alcança,
E se é ouvida, o fato é comemorado, porque há sempre alegria quando o Evangelho atinge um coração e ele se redime. Nós, como espíritos, também nos desviamos do rebanho, e o bom pastor vai ao nosso resgate, que regenerados pela verdade da palavra, somos salvos, e nos liberta a alma pela iluminação divina, purifica nosso coração e passamos a ter visão para as coisas de Deus. Esse fato é comemorado porque há sempre alegria na regeneração, na salvação da alma e no retorno à vida. Todos os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, merecem ser resgatados dos vícios, das paixões e das misérias morais. A busca da ovelha perdida pelo pastor reflete a ação de Deus e dos espíritos protetores em auxiliar aqueles que se encontram em sofrimento. E a gente pode fazer parte desses espíritos protetores também, né? Guiando-os de volta ao caminho da luz e da evolução. Deus não quer a pena eterna, mas sim a regeneração, a salvação, a vida e a felicidade do espírito. A salvação é tão certa como a ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola, porque todos os que se arrastam pelo peso da dor, os seus guias e protetores o assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna alegria. Se esses nossos guias, os nossos mentores, se a gente prestar muita atenção nas nossas orações quando a gente faz, né, existem tantos sinais deles, né? Basta a gente prestar atenção nas orações que a gente faz, nos pedidos, né? Quando a gente está naquela aflição tão grande, quais os sinais que eles mandam? Vários, e a gente não percebe quase nenhum, né? Aí, seguindo no nosso capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens 20 e 21, mostram que, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e nem o arrependimento são considerados a favor do homem que errou nas suas escolhas. Para ele, todo desejo de melhorar-se é inútil, está condenado a permanecer eternamente no mal. Todavia, a lei divina é justa, equitativa e misericordiosa, e não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja ela. Assim, o Evangelho é claro quando afirma que o homem sofre as consequências de suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha efeitos dolorosos. A severidade desses efeitos é proporcional à gravidade da falta. A duração deles para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento e ao seu retorno ao bem. É necessária também a reparação da infração à lei de Deus. É por isso que nós nos vemos submetidos às novas provas, nas quais podemos sempre, por nossa vontade de fazer bem, reparar o mal anteriormente praticado. Provas e expiações, né? Quando toda ação tem uma consequência. A gente fala tanto para os filhos, né? Olha, toda ação tem uma consequência. A gente fala tanto para eles isso, né? E isso também vale para os ensinamentos de Deus, que toda ação tem suas consequências. A gente vai passar por provas e expiações, a gente vai passar por obstáculos e depende de nós como vamos passá-los. Se a gente tiver esse entendimento que tudo tem uma razão de ser, né? E com fé em Deus, fé que Ele vai colocar tudo o que precisamos para nosso crescimento, que Ele vai colocar todos os ensinamentos, basta a gente aproveitar por cada obstáculo, por cada passagem de nossa vida, a gente aproveitar e aprender. O que eu aprendi com aquela pessoa que maltrata, aquele parente complicado? Eu estou aprendendo paciência e compreensão, né? Com o filho também, que é revoltado, a gente também está aprendendo
a ter mais calma, compreensão, também ouvir o lado dele, o que ele pensa sobre nós, no que ele acha que nós estamos falhando. Então tem todo esse entendimento, essa conversa, se sentarmos e tentar entender o que o próximo, por que o próximo está agindo daquela maneira, e ter fé, completa fé em Deus, de que Ele está colocando tudo no nosso caminho, tem uma razão de ser, tem um porquê, né? Então, a gente pegar e aprender com tudo. Demora? Demora. Tem alguns espíritos, algumas crianças, já nascem mais ou menos, até que, né, já aprendeu. Mas eu estou me pondo assim, quando jovem a gente não liga para essas coisas, né? Aí vai chegando os 30, os 40, os 50, aí a gente acaba aprendendo, né? De uma certa forma. Tem o tempo todo para a gente aprender a ter mais paciência, mais calma, a entender o próximo, né? O que a gente também precisa é sempre estar estudando. Mesmo a gente que está aqui em cima, a gente pode ler a mesma parábola várias e várias vezes. E várias vezes a gente vai sempre aprender alguma coisa nova. Sempre. Deus é Pai de amor e Ele não deseja a morte do ímpio, não quer a condenação do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Ainda que para isso ele tenha que retornar à terra tantas vezes quantas forem necessárias, trazendo no seu corpo as marcas do seu débito com a lei divina. Apesar de tudo isso, sua salvação é tão certa como da ovelha perdida e lembrada na parábola, porque todos que arrastam o peso da dor, os guias e protetores o assistem para conduzi-los ao amor de Deus. Olha a misericórdia divina novamente, né? Então é sempre certo, mesmo que a gente reencarne várias e várias vezes. Eu brinco sempre com as pessoas que a gente tem que acertar as nossas contas nessa vida. E quanto mais a gente aprende, mais a gente pretende acertar, eu acho que a gente nos melhora sempre a cada reencarnação, né? A parábola da ovelha perdida dirige-se a todos nós, ao rico avarento e egoísta, ao pobre revoltado, ao pai que não educa, ao filho ingrato e ao homem preguiçoso e ao juiz parcial. Dirige-se também aos que têm o dever de pregar as verdades divinas e não o fazem, aos cônjuges que traem em todos os aspectos os compromissos assumidos com os companheiros de jornada, aos falsários, sonegadores, ciumentos, invejosos, e a todos aqueles que enveredaram pela porta larga da devassidão e da falta de respeito pelos direitos alheios. Mas dia virá. Prosseguem os espíritos iluminados, orientando-nos à jornada em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da roupagem da inocência, e nesse dia não haverá mais sofrimentos. A gente fica imaginando o amor de Deus, né? Que é aquele que colocou seu próprio filho aqui para sofrer por nós, para morrer por nós, né? O quão grande é isso. Basta a gente ter fé e acreditar que Ele sempre vai conduzir nós todos para o bem, pelo caminho do bem, o caminho certo, né, do amor. A gente precisa também fazer a nossa parte como pessoas que podem resgatar outras ovelhas do mau caminho, né? Seja ela próxima ou não, de alguma forma, né? Com conversa, com abraço, sempre tentando fazer o bem. É isso que essa parábola nos ensina.
E para finalizar, eu coloquei uma mensagenzinha aqui de Emmanuel. Deus está contigo. Não obstante exclamares muitas vezes desconsoladamente como me sinto só. Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo, porque através de todas as coisas que te rodeiam, a sua bondade infinita se manifesta, ofertando-te luz e alegria. O seu amor palpita em toda parte, numa torrente de harmonias benditas. A sua misericórdia imensa está na terra que pisas, no ar que te circunda, nas leis inteligentes e sábias da natureza que te oferece incalculáveis benefícios. E nunca te esqueças que Deus é amor sem limites. Enquanto reclama do sofrimento, algumas vezes lamentando o teu dia atual que deve ser de proveitoso trabalho, a flor te oferece perfume, a árvore compassiva te dá os seus melhores frutos, a estrela envolve-te de esperança com cintilações e sorrisos, o sol te dá saúde, a terra te oferta inumeráveis tesouros. É a bondade insuperável do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-nos os ímpios de revolta e omitindo-nos a cólera, indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-te para a elevação. Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas essas coisas. E jamais te enfraqueças, porque Deus encontra-se em toda parte. E ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segregar-te sem palavras. Deus está contigo. Esse era o estudo de hoje que tínhamos que passar. E agora nós vamos fechando os nossos olhos e elevando os nossos corações a Deus, e que possamos imaginar a imagem de Jesus em nossa frente, nos abençoando, nos mostrando o caminho de luz, de amor, que a gente tenha fé em todos os seus desígnios para conosco, para com a nossa família, nosso trabalho, que a gente saia daqui envolvida por esse sentimento de alegria e de amor, e que a gente perceba mais a presença de Deus em nossas vidas, em todos os lugares, momentos, paisagens, e naquele ente querido que tanto nos ama, num abraço, num beijo, que a gente sinta que essa vida vale a pena ser vivida, em nome de Jesus, que assim seja.